E aí galera, beleza? Estamos aqui. Tempo que a gente não grava esse quadro. Pergunte ao mestre 07. Isso aí. Bora começar? Vamos nessa. Vamos Bora. rápido assim? Vamos pro primeiro logo então. Essas perguntas, galera, a gente pegou lá no Instagram. A gente abriu caixinha de perguntas, o pessoal mandou. E a gente vai responder aqui agora. Se tiver uma dúvida pro próximo, pode mandar no Instagram, pode botar aqui embaixo nos comentários. A gente normalmente abre, na semana que a gente vai fazer o vídeo aqui, a gente abre uma caixinha no Instagram, seleciona as perguntas. A gente não consegue colocar todas no mesmo vídeo, porque são muitas perguntas. E também dá uma lapidada aí no YouTube para ver o que a gente acha de pergunta que seja interessante colocar no vídeo. Mas vai mandando que uma hora ela vai aparecer. Temos 10 aqui para responder. Show de bola, vambora. Bom, A primeira do Rafael Landim. Por que cada garrafa de cerveja fica diferente mesmo se eu usar a mesma quantidade de açúcar no Prime? bom, uma coisa é você partir do princípio da uniformidade química. Né? Quando você tem um produto, a cerveja, e você vai fazer ela carbonatar e você vai colocar açúcar, se ela tiver de uma forma bem homogênea, o Prime tem que ser homogêneo. Não existe nenhum processo dentro da garrafa diferencial para produzir cervejas com carbonatações diferentes. O que pode acontecer é ter a cerveja não estar tão homogênea ou a inoculação do açúcar não foi igual. Também pode acontecer do local onde você acondiciona a cerveja para poder fazer a carbonatação dentro da garrafa. Porque se você deixa uma garrafa, isso eu já tive experiência, numa prateleira, algumas encostadas na parede, outras mais na frente de uma prateleira, no ambiente. Se essa parede recebe calor, ou a parte da frente recebe uma refrigeração, a temperatura dentro de cada garrafa vai ficar diferente. E a temperatura é o fundamental para o trabalho, para o metabolismo da levedura. Isso pode dar uma diferença. Verdade. E também, aprofundando um pouco mais essa questão da temperatura, você tem que avaliar... Rafael, né? Rafael, é bom você avaliar também se você está avaliando as cervejas que você está tomando no mesmo processo, né? Que às vezes você armazenou... Primeiro você olha o armazenamento, tá diferente, então pode ser isso. Mas vamos supor que elas, sei lá, fizeram tudo igual, certinho, e você na hora de servir, uma você serviu também geladona, a outra você serviu mais quente e tal. Você tem que até comparar... o transporte. Até o transporte até também, o transporte. Você levou para comprar. Se você deixa a cerveja muito tempo na geladeira, as leveduras adormecem. Isso aí. Se você carrega ela num carro, no sol quente, ou numa temperatura, deixa em algum lugar que ela fica com uma temperatura mais elevada, as leveduras despertam e lembra que a levedura está viva ali, né? E por que acontece isso? Porque você não faz o processo de pasteurização. Né? Então, só relembrando, o processo de pasteurização é justamente para evitar esse renascimento da levedura aí. Então, dá uma observada em todo o processo para ver se está sendo tudo igualzinho, para você poder avaliar e decretar, ficou diferente, entendeu? Porque não tem motivo. Se a mesma cerveja, mesma quantidade de açúcar, não tem motivo para que a carbonatação fique diferente. Outra coisa que a gente sempre recomenda no Prime é fazer o açúcar invertido, né? Sim. O açúcar invertido, ele tem a vantagem de você unificar, homogeneizar e dissolver melhor o açúcar na água. Muitas vezes, o açúcar, quando ele é colocado direto na garrafa, algumas garrafas eles precipitam e não dissolvem totalmente, outras ele dissolve mais. Quanto mais dissolver dentro da garrafa, mais alimento para a levedura. Então, o açúcar invertido é fundamental porque ele fica mais homogêneo. Show. Bora para a próxima aqui, do Bruni Beer. Procedimento correto para subir a temperatura após a fermentação primária. Acho que é o descanso de acetil, né? Acho que a pergunta é essa. O descanso de acetil, a gente faz em quase todas as nossas cervejas. Embora o de acetil vai ser mais perceptível em cervejas mais leves. Em cervejas que você incorpora mais lúpulo, mais maltes especiais, ele pode estar presente, mas ele é mascarado
por outros produtos na cerveja. Então a gente usa como uma prática aqui, quando atenua acaba de atenuar, né? A fermentação, a gente eleva a temperatura. O indicado é você elevar a temperatura, dependendo da que você... Vamos supor que você fez 18 graus a temperatura. Você eleva de 3 a 5 graus a temperatura da cerveja, do fermentador, né? Uhum. Para que as leveduras que estavam começando a adormecer por falta de alimento, elas despertem por causa do calor que ela está recebendo, aí elas passam a consumir o diacetil, gerando outros produtos que não são perceptíveis no olfato. Lembrando que o diacetil é o amanteigado, né? Amanteigado, isso aí. Tem gente que gosta. Tem alguns estilos que usam até. Sim, tem gente que gosta do diacetil. Tem gente que incentiva o diacetil. Foi qual? Foi aquela cerveja que a gente comprou esses dias na lata? Que... Foi uma Chesky Pilsner. Chesky Pilsner. E tinha um Entendeu? pouquinho Então, de diacetil. a pergunta agora, como que eleva essa temperatura? Cara, acabou, regula o termostato para a temperatura que você quer e deixa subir naturalmente. Aí deixa uns 2 dias, E né? deixa 2 dias, isso aí já resolve o problema. Aí depois parte para maturação. Aí baixa a temperatura para maturação. Bora pro próximo aqui. Qual o prazo de validade de uma lama de levedura guardada na geladeira? Pergunta do Evaldo Ramos. Rapaz, a gente tem umas antigas aí, hein? Cara, isso é muito relativo. Para você falar disso, você tem que conhecer a vitalidade e a viabilidade da levedura. Como o cervejeiro caseiro não vai fazer esse controle, porque para isso você teria que ter um sistema laboratorial muito sofisticado, com microscópio de boa resolução, com câmaras para contagem de células e assim vai, processo de contagem de células. E isso o caseiro não vai fazer, porque é um investimento alto, desnecessário, do seu ponto de vista caseira, né? Sim. Então, para generalizar, só para você ter uma base, eu tenho leveduras guardadas aqui, Kveik, que eu guardei aqui, e eu não uso tanta Kveik como o povo pensa. Tem gente que acha que as minhas cervejas todas são feitas com Kveik. Rapaz, eu uso muito pouco Kveik, né? Eu uso a levedura comercial normalmente, eu não quero ter trabalho, né? Nem correr risco. Então, as Kveik, eu tenho Kveik armazenada aqui, que já vai para 2 anos. Agora, se eu for usá-la, eu primeiro, antes de usá-la, eu faço um start nela. Aí do start eu vou analisar a cerveja produzida durante o start, se não deu nenhuma contaminação, não cheiro ruim, nada, porque aí eu não uso ela. E ver se ela ativou fácil, de um dia para o outro, se ela fermentou e baixou, como se fosse uma fermentação normal, né, propagação, se baixou a densidade do mosto ali do starter. Você pega e usa. Eu pego e uso. Então, o aconselhável pela literatura é você guardar a lama por 1 mês. Mas, como eu já disse, eu já tenho lama aí de 2 anos. Mas a gente não vai pegar ela e jogar direto na cerveja Nunca, também. nunca. Não pode Por fazer sinal, isso. estamos fazendo um start hoje Para ver se a levedura de tá forte. de uma Simonites, uma levedura da Lituânia, porque ela ficou muito tempo guardada, Pra ver se vai rolar. para ver se ela desperta e se ela viabiliza a utilização dela amanhã. Show. Bora para a próxima aqui, pergunta do Alex. Como ler e seguir corretamente os passos para executar uma receita pronta de cerveja? Isso aqui, porque eu acho que tem muita gente que compra a receita pronta, né? E fica bitolado em OG, FG. Ah, minha OG não deu a da receita, minha FG não chegou na esperada. Acho que é muito por conta disso. Você quer responder, Luca? Não, respondi aí, depois a gente complementa. Se quiser, vai ficar à vontade. Uma coisa comum pra gente aqui é mandar pra gente a receita que o cara comprou, pedindo pra gente analisar. Né? Isso é bem comum até. Né? Principalmente os nossos alunos. Os nossos alunos, então, O grupo aqui é frequente. bem assim. ativo, né? Então, o lance é o seguinte, cara. Quando você compra uma receita, essa receita, ela vem com os passos para serem seguidos, com o malte, os lúpulos e tal. Então, basta você seguir o mais próximo possível do que está falando na receita. O que você tem que tomar cuidado?
Já aconteceu de gente fazer cerveja sem moer o malte, lembra? Essa foi boa. Você tem que ter certeza que seu malte está moído, né? E depois você tem que tomar cuidado na temperatura de braçagem, manter essa temperatura rigorosamente como fala na receita, depois baixar a temperatura correta para inocular a levedura e depois a temperatura correta de fermentação. Se você seguir esses passos, como está na receita que você comprou, você vai oscilar. Nunca uma cerveja fica igual a outra porque o equipamento varia. Se você usa um equipamento e faz com outro equipamento, a cerveja muda. Tá? A gente está acostumado com isso aqui. A gente faz em casa de um jeito, faz um outro sistema, sai de outro jeito. Ela fica próxima, mas ela tem pequenas variações. E outra coisa, o pessoal fala, na receita está falando para a gente ter um OG de uma gravidade inicial, né, de, vamos supor, 1050. Mas quando eu fiz deu 1054. Ótimo! Você pode até, se quiser, adicionar mais água e dissolver o seu mosto para poder fermentar. Sim. Agora, minha FG, o cara falou que vai ficar em 1010, parou em 1014. Não é um grande problema. Não é problema, pô. Varia isso mesmo. Isso acontece quando é feito em casa, né? Tanto que artesanal é isso mesmo. Uma dica também é sempre meça a OG, né? Porque normalmente essas receitas, elas colocam lá, lave com 15 litros de água. Aí a pessoa vai, pega os 15 litros de água e lava, sem nem ir medindo a OG durante o processo. Aí quando vai ver, a gravidade deu lá embaixo, muito abaixo do esperado. Aí não tem como corrigir. Direito. Então vai lavando e conferindo, é importante tentar chegar próximo da OG. Isso, você tem depois da fervura, ela está com uma OG alta. Aí, depois da abraçagem, está com uma OG alta. Aí você vai lavar. Quando você vai lavando, vai incluindo água na receita, porque está lavando o grão. Aí você vai medindo a OG durante esse processo para que você possa ter a gravidade inicial próxima da receita. Bora. Joelmir, qual é a diferença da levedura Kveik para as outras? Acho que eu já ouvi essa resposta 1 milhão de vezes. Muita gente pensa que a levedura Kveik ela é uma levedura diferente das outras. Vamos deixar bem claro uma coisa. A levedura ale, como a Kveik é uma levedura ale, é a Saccharomyces cerevisiae. Então, é uma espécie só. Então, a levedura que você usa na US05, US04, Nottingham, todas as leveduras ale, é a Saccharomyces cerevisiae, é a mesma espécie. A Kveik é uma Saccharomyces cerevisiae. A levedura que faz pão é Saccharomyces cerevisiae. O que varia de um para o outro? Nós três aqui, apesar de sermos família, nós somos da mesma espécie, mas nós temos uma variabilidade genética. Eu sou diferente do Thiago, o Thiago é diferente do Lucas, eu sou diferente do Lucas. Muitas vezes o dom do Thiago é um pouco diferente do meu dom, um pouco diferente do dom do Lucas. Esse dom é a característica de cada cepa. Se eu pegar o Thiago, ele tem, por exemplo, uma característica de trabalhar em computador, e fizer cópias, clones dele, eu vou ter uma população de pessoas que trabalham muito bem com o computador. Isso é massa, hein? Se me pegarem, vamos supor que eu tenho características de desenhar. Tô chutando aqui, desenhar. Se fizerem clones de mim, vai ter uma população de indivíduos que são bons para desenhar. Então, se tem aqui o Lucas, ele tem uma capacidade de curar, ele cura as pessoas. Então, se eu fizer clone dele, todos vão curar a pessoa. Então, se eu quero usar uma levedura para curar a pessoa, eu vou usar o Lucas, não vai usar nem Edson, nem Thiago. E todos somos da mesma espécie, com variabilidades genéticas diferentes. Na levedura, no pacotinho, vem clones. Por isso que é muito complicado quando a gente pega a lama e vai reutilizando a lama, a gente esperar que naquela população da lama todos sejam iguais. Por que elas não são iguais na população? Porque começa a trocar genes. E a multiplicação
acelerada delas, sexuada, permite ter variabilidades genéticas. Então aquela população, né? Aquela população de Tiago, depois de repetir várias fermentações com ele, muitas vezes você não terá só indivíduos com a capacidade do Tiago. Vai ter um Tiago evoluído. Ou pior. E se eu jogar um Tiago na cerveja, ele fermenta? Rapaz, vai ser uma merda do canal. Melhor não, vamos deixar quieto isso. Puta merda, bicho. Tá foda. Vamos pra próxima, então. Bora. Ai. Mas gostei da explicação, hein? Essa aí você foi longe. Vou perguntar pro professor de biologia. Qual é a melhor forma de distinguir off-flavors? DM Beer. Fazendo o curso de sommelier, tá? É muita prática, né? Eu acho que são as duas coisas, sim. Na verdade... É prática, treinamento. Até que é um bom sommelier, ele tem que fazer testes periódicos para purificar e regular os aromas. Ele tem que sempre passar por testes que tem certas ampolas que você compra. Você pode até comprar em casa, eu acho, na internet. Que vai dizendo os aromas. Kits sensoriais, né? Kits sensoriais. Então, quem trabalha com isso tem que estar sempre antenado, sempre atualizado. Então não existe um jeito de eu falar que faça isso para você. Não. É basicamente estudar e prática. Prática, estudar e regular o nariz. Inclusive a gente mesmo sempre quer fazer curso de sommelier, quer entender a fundo, porque você tem que estar atualizado, não tem jeito. Tem que estar sempre atualizado. Pergunta do Mais Lúpulo, por favor, no Instagram. Como oxigenar o moço em fermentador cônico? Deve ter sido o Rodrigo, provavelmente o Rodrigo que fez. Pergunta. Valeu, hein, cara. Abração aí. Tomou sua cerveja aqui, ó. Foi aquela IPA que eu trouxe no graulezinho de 500ml. Era uma IPA bem clássica. Falei até que eu lembrava um pouco a David Jones. Foi ele que deu pra gente. Legal. Valeu, hein, velho. Valeu, Rodrigo. Bom, eu não sei se eu entendi direito sua pergunta, mas aerar o mosto, o mosto ele tem que ser aerado antes de ir para o fermentador. Então, ele passa por um processo de colocar... Por que tem que colocar ar na cerveja, né? Oxigênio, né? Ar só. Oxigênio na cerveja. É porque durante o processo de fermentação, com aquecimento, o oxigênio é desprendido. Ele sai do líquido. Então, aquele líquido ali fica com pouquíssimo oxigênio dissolvido. E a levedura, para trabalhar corretamente, ela precisa de condições corretas. E são três condições para a levedura trabalhar. Temperatura, que é o que a gente regula, nutriente para ela trabalhar e oxigênio. O oxigênio inicial, para iniciar o processo, é para a levedura fazer cópias, lembra dos clones, né? Os clones, fazer clone dela. Então, para fazer clone dela, ela precisa replicar, duplicar toda a célula dela. E para isso é um processo biológico que necessita de energia das mitocôndrias para gerar o ATP, que é a energia da célula, para fazer a cópia. Depois, o oxigênio é perigoso para a cerveja. Depois que a cerveja já está sendo feita, a gente evita colocar o oxigênio, porque aí ela não vai mais usar esse oxigênio durante a fermentação e o oxigênio só vai oxidar a sua cerveja. Então, no cônico, só para completar aqui, eu já vi algumas pessoas, depois que a cerveja entra no cônico, tem gente que injeta oxigênio de baixo para cima. Tem alguns que tem até esse sistema já instalado no fermentador. A gente não usa isso em caseiro, porque isso é complicado. Caseiro é fazer antes, ali no balde, balançar, chacoalhar, bombinha de aquário, né? Dar um nutriente para a cerveja, uma cápsula. Os maltes hoje já vêm com os nutrientes também necessários. Tá? Vamos para a próxima aqui do Fábio Teixeira. Moagem muito fina dos grãos pode entupir o fundo falso das panelas elétricas? A gente já teve problema com isso. Já. Várias vezes. Assim, inclusive, a moagem aí, se você tem você tem que ficar bem atento nessa questão onde você moe. Você sempre moe na loja, do nada você compra um moedor em casa, vai mudar um pouco. Você tem que ficar atento ao processo aí. A gente já teve alguns problemas assim, tanto aqui quanto na fábrica. E na panela elétrica, então... A panela elétrica,
dependendo qual é a panela que você tem, ela tem um fundo falso, que pode ser um fundo falso muito bom, né, tipo de fermentadores profissionais, ou pode ser um fundo falso simples. Eu tenho uma panela aqui, aquela chinesa. Que é a inversa. A chinesa. O fundo falso dela é muito simples, pô. Funciona. Agora, não pode usar muito fino porque entope. Porque como ela trabalha na recirculação contínua, ela tem um espaço mais ou menos do fundo para o fundo falso, fundo da panela e fundo falso. Ela tem um espaço que aqui fica o sensor e aqui fica a resistência embutida. Isso não pode secar, porque assim a panela queima. Então, como ela puxa esse líquido para recircular, se não der a vazão da mesma proporção da recirculação, vai acumulando em cima, porque não está descendo, não está passando como devia, e pode secar embaixo. Secou embaixo, pode queimar a resistência. Então, eu aconselho você, quando for usar numa panela elétrica, você fazer uma moagem média, uma moagem que você quebre os grãos. Depois de moer, você pega o grão, você olha o grão, ele está partido. Não precisa estar destruído o grão. Virado pó, quase. Partido, grão partido. E ficar mexendo também na hora dá uma ajudada. Mas tem um macete. Eu e o Lucas aqui já pegamos um macete recente aí. Quando for mexer é legal para você até ter um rendimento melhor. Mas de vez em quando. Mas não mexer muito no fundo falso. Mexe por cima, sem tirar aquela caminha ali de baixo que está bem acomodada. Porque se você tira aquela cama que está bem acomodada, partículas menores podem passar e começar a obstruir. E outra coisa, se você for usar aveia na receita, como a aveia ela forma tipo uma gelatina no processo, ela tende a entupir melhor. São os dois problemas que a gente já teve com a panela elétrica. O que a gente faz no início da abraçagem é quando a gente joga aveia, a gente não joga aveia no centro, a gente joga aveia nas bordas dela. Mais por cima, né? Mais por cima. É a última coisa que a gente coloca. Coloca os grãos, deixa fazer a cama, a gente joga a aveia nas bordas e deixa um pouco menos aveia, porque a aveia vai tender a cair ali. Mas no meio aqui, onde faz a recirculação, a aveia não vai obstruir menos. Tentar fazer com que a aveia não chegue no fundo falso, né? Esse é o objetivo. Próxima pergunta aqui do Danilo Flaiban. Forma correta de abaixar o pH da água de braçagem com ácido lático, já que não é recomendado jogar ele direto no mosto. Eu estudei isso ontem, então eu vou responder aqui. Ótimo. Estava estudando um pouco sobre água ontem. pH de braçagem você tem que medir depois que você joga os grãos na água. Então a água está lá, você pegou os grãos, jogou, dá um homogeneizado, espera uns 5 minutinhos e tira uma amostra para você poder medir o pH. Você vai medir o pH e esse pH tem que estar entre 5.4 e 5.6, que é o pH ideal de braçagem. Se esse pH tiver 5.7, 5.8, por exemplo, aí você tem que fazer a correção com o ácido lático, por exemplo. Só que não é recomendado jogar o ácido lático direto no mosto. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar um pouco de água, a água tem um pH mais ou menos 7, né, normalmente. Aí você joga o ácido lático na água, faz uma misturinha ali com pH de 5.4, 5.5 e joga no mosto. Aí você faz o mesmo procedimento, você homogeneiza de novo e mede novamente o pH do seu mosto, para ver se ele consegue abaixar e chegar no pH ideal, que é entre 5.4 e 5.6. Uma coisa que só para complementar, esse problema de acidificação, de deixar alcalinização, isso era muito mais frequente com os maltes mais antigos. Os maltes de hoje, pelo processo de maltagem que eles passam, geralmente, se você usa uma água que está dentro de um padrão perfeito, uma água normal, seria em torno de 7, pH neutro, que é o que a gente bebe por aí, o próprio malte, ele tende a chegar no pH adequado, naturalmente. Se você fizer correção de sais também, os sais também ajudam os sais também ajudam. Ajudar esse pH. Mas se tiver um pH muito em casa, é sempre bom medir mesmo. Que não é caro. Tá certeza que está no pH ideal. Bora para a última aqui então, do Fernando Vincef.
É possível usar cacau em pó na cerveja? Olha, Cara, a gente nunca fez isso não, né? Acho que nunca, né? A gente nunca fez isso não. nunca usamos cacau em pó. Nós usamos o cacau mesmo. Cacau de verdade. É torrado. E malte, chocolate, nib, né? Como é que chama? Não, a gente já usou nibs. 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 Qual que a gente usou nibs? Eu não lembro. É uma que o cara me deu o cacau que ele queria que eu testasse. Eu lembro desse pacotinho, realmente. Mas não ficou legal a cerveja. Não ficou. A gente não tem muita prática mas, assim, não. Eu conheço pessoas que já usaram. Eles falam que usam o cacau em pó na abraçagem. Ele diz que usa na abraçagem, usa na fervura. Tem gente que usa até cacau bag para botar na fermentação e até na maturação. É mesmo? E a proporção que você deveria usar, eu nunca usei. Eu estou falando o que me passaram. Mas o cacau não é cacau bag, né? Não é cacau em pó. Não, a pergunta que eu fiz para eles sempre foi cacau em pó. Entendi. Eles usam em torno de 4 gramas por litro do pó para fazer na abraçagem. Quais estilos, basicamente? Geralmente é stout. Geralmente stout mesmo. Stout. Olha, se você quer um gosto de chocolate, o Lucas aqui fez uma receita, cara. Uma imperial, O último abrindo barril foi abrindo barril, número 6. Só procurar aí no... Cara, saiu um chocolate. Pra que o cacau? E tem a receita toda lá. A gente foi usando malte de chocolate. Usou o malte de chocolate. Um cacau em pó. Mas aqui, engraçado, vocês lembram aquela cerveja que eu trouxe lá de BH, um conhecido do Salim? De café. Ele fez uma New England, uma Neipa, e ele fez uma infusão de café, só que ele não me explicou direito o processo, acabou que eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda. Mas tinha um gosto forte de café na cerveja e a New England era da cor de New England mesmo, não tinha nada. Eu acho que isso aí é infusão de café verde na água de braçagem. Não tenho certeza, estou chutando aqui. Pode ser, eu vou buscar saber isso, mas que ficou com um gostão de café e era uma New England clara, né, turva, assim, normal, tradicional. Vocês tomaram comigo ela. Se eu fosse usar pó de café, ou pó de cacau, eu usaria igual usa qualquer especiaria na cerveja. 15 a 10 minutos finais da abraçagem. Da fervura. Eu faria um teste desse jeito, mas eu tô chutando. Tá bom? Nunca usei. Mas é interessante, podemos um dia, uma hora, fazer essa experiência. É isso então, por hoje. Acabamos. Pessoal, valeu. Pergunte ao Mestre 7 aí. Lembrando de deixar a pergunta, porque senão o quadro não vai pra frente. Deixar a pergunta, deixar o like. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, mestre.